Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pegue a palavra de Deus, abra no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 14. Já acharam? Olhe ao lado, veja se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus, mesmo não conhecendo a pessoa, divida a leitura com ela. Acharam? Está escrito assim: acaso é Israel um servo? Ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Amém? Eu vou ler de novo. Acaso é Israel um servo? Ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Agora eu leio. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Fortaleza, repete em seguida. Vamos lá. Acaso, bem alto, acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por quê? Pois veio a ser presa? Amém? Você acredita que um dia Deus perguntou isso? Quem crê que um dia Deus perguntou isso? Então, desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, olha para o alto assim e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Jesus olhou várias vezes para o alto. Olhe também e dê glória, glória, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Você que está ouvindo à distância, pela rádio ou pela internet, junte-se a nós agora e diga glória, glória, glória a Deus. Vai glorificando por tua conta e vamos fazer esse louvor chegar até o trono do Altíssimo. Oh glória! Pai querido, recebe o louvor de todo este povo. Não só o povo de Fortaleza, o povo da Paz e Vida, mas o país inteiro te glorifica agora. E até fora do nosso país, onde estiver uma só pessoa te exaltando, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Este povo quer ouvir a tua voz. Ninguém quer ouvir o homem, não, Senhor. Vem agora com teu Espírito e fale pela boca do pregador. Envia a tua palavra e fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo à distância, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Podem se assentar. Deus libertou Israel daquela escravidão no Egito, depois de 430 anos de servidão. E por que Deus fez isso? Porque Deus disse: o meu povo não é escravo de ninguém. Ainda que o povo tenha estado debaixo de dura servidão, o meu povo não vai servir homem nenhum. E Deus tomou o povo de Israel particularmente para si. Não porque o povo fosse especial, mas porque aqueles 600 mil homens que saíram do Egito, fora mulheres e crianças, todos aqueles tinham o código genético do primeiro judeu, chamado Abraão. Todos aqueles escravos no Egito eram descendentes de Abraão, o amigo de Deus. E por causa da promessa feita a Abraão, e porque Deus tinha uma aliança com Abraão, então Deus não permitiu que o seu povo fosse escravo no Egito e o libertou com mão poderosa. Mas mesmo o povo, depois de livre,
voltou a se meter em escravidão. E agora não era mais a escravidão que o faraó impunha, mas uma escravidão que o próprio povo se entregava. E Deus vem para perguntar através de Jeremias: Israel, por acaso, é um escravo? Ou um escravo nascido em casa? Deus está perguntando: por acaso vocês são escravos? Não são escravos. E como é que vocês se tornaram escravos? Como veio a ser presa? Como é que vocês se tornaram escravos? E você sabe, acontece exatamente assim com cada ser humano. De uma maneira que a própria pessoa provoca, ela se mete em servidão, se mete em escravidão. Deus não criou o ser humano para ser escravo de homem algum, ou para ser escravo, escrava do diabo. Deus criou o ser humano para servi-lo e para adorá-lo. O único Senhor que nós temos é Ele. Por isso que Jesus, numa certa ocasião, disse assim: a ninguém chameis de Senhor, porque um só é o vosso Senhor. Então nós não somos escravos de ninguém, e nós só podemos servir a Deus. Deus não se conforma quando uma pessoa se torna escrava e passa a viver debaixo de uma dura servidão, com todas as aflições que são impostas a um escravo. Má moradia, má alimentação, má vestimenta, subemprego, péssima remuneração, vida infeliz, vida de necessidade, vida sem direito algum. Deus não se conforma. Para produzir a libertação, para que Deus pudesse libertar definitivamente o ser humano, Ele enviou o seu Filho Jesus à terra. E Jesus Cristo veio com este propósito e anunciando: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer verdadeiramente que o ser humano seja livre. A pessoa não pode estar escravizada por nada, nem por doença, nem por sofrimento, nem por tristeza, nem por miséria, nem por pobreza e nem por vício. A pessoa não pode estar escravizada a nada. Jesus veio para libertar. E o Senhor Deus pergunta: como é que você se torna escravo se eu quero que você seja livre? Então nós vamos ver rapidamente como é que uma pessoa acaba se auto-escravizando. A palavra de Deus nos ensina que nós nos tornamos escravos. Nós nos escravizamos quando a iniquidade, a maldade, a injustiça, a impiedade, a falta de misericórdia, as coisas erradas são encontradas em nós. Aí nós nos tornamos escravos. Isso funciona no mundo espiritual. Apesar de Deus querer que a pessoa seja livre, se ela tiver iniquidade, ela está escravizada, ela se auto-escravizou. No livro de Gênesis, capítulo 44, versículo 16, vamos ler como é que a pessoa se auto-escraviza. Olha só, Gênesis 44, 16. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Então, quando a iniquidade é achada dentro de nós, nós somos escravos. Nós estamos debaixo de uma servidão. E esta escravidão também acontece quando nós somos libertos por Jesus Cristo. Ele nos tira da escravidão, mas nós voltamos a praticar a iniquidade. Aí nós deixamos o Senhor e voltamos a ser escravos. Livro do profeta Jeremias, voltando lá para o capítulo 2, mas vamos ler agora o versículo 17. Quando a pessoa deixa o Senhor,
ela se torna escrava. Por isso que o ser humano não pode se desviar. O cristão não pode se desviar. Escute só. Porventura, não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós entramos no caminho. Jesus é o caminho. E Ele nos guia nesse caminho. Mas a gente deixa o Senhor e a gente acaba procurando escravidão. Porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? O versículo 18 diz: agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria para beberes as águas do rio? Você sabe que o Egito é onde o povo estava escravizado. Por que a pessoa quer beber a água do Egito? O Egito representa o mundo, representa o ocultismo, representa as trevas, representa a servidão. Por que você quer deixar do caminho que eu estou te conduzindo para ir beber a água do Egito? Ou você acha que você só vai lá no Egito beber a água e volta para o caminho? É isso que Deus está dizendo. Às vezes a pessoa fala, vou dar uma escapadinha de nada. É um pulinho de nada no Egito. Eu só vou dar uma bebida da água e eu volto rapidinho para o caminho. Na verdade, quando a pessoa deixa o Senhor por um instante, ela é escravizada outra vez. Aí se tornou escrava de novo. A Síria é o mesmo exemplo. É um país pagão, com falsos deuses. Quando a pessoa deixa o verdadeiro caminho e volta para a religiosidade do mundo, então continua dividindo a sua adoração com Deus, com os deuses pagãos, acreditando em ídolos e imagens. A pessoa, ela pensa que não tem problema nenhum. Olha, pastor, sabe o que acontece? Eu já entreguei a vida para Jesus, eu já estou no caminho, mas vai ter uma caravana para Aparecida, eu só vou com os meus parentes, tá? Eu só vou dar uma chegadinha lá e eu volto. Ou então a pessoa diz, pastor, está tendo uma festa no Canindé. Eu não vou por causa de nada não, só vou por causa da festa, viu? Porque é muito legal. Aí ela dá um pulinho lá na Síria. Pensa que é só dar um pulinho na Síria. Vou lá beber uma água, já volto. Quando ela chega lá, já está escravizada. Deus está dizendo, o que você tem a ver com esta água da Síria para ir lá beber um gole? Você está deixando o caminho. Versículo 19, Deus diz, a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Quer dizer, a pessoa está apostatando da fé, está voltando para o mundo, ou então dá um pulinho no mundo e já volta. A malícia da pessoa, a própria malícia vai castigá-la, ela está se auto-escravizando. Sabe, pois, e vê, Deus falando, olha só que coisa linda, ó. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Aí a pessoa vai lá beber um pouquinho a água do Egito. Ah, não tem nada demais. Reencontrei os amigos do futebol. Veio uma rodada de cerveja na mesa e eu bebi com eles. Aí depois que a pessoa bebe, ela se tornou prisioneira e ela vê quão amarga é aquela água do Egito. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Eu estou no caminho quando eu tenho temor. Não vou beber isso não, porque eu tenho temor de Deus. Eu não vou fumar, não vou dar uma tragadinha, porque eu tenho temor de Deus. Eu não vou entrar no bingo, eu não vou fazer uma fezinha, eu não vou entrar numa loteria, eu não vou comprar um bilhete, nem apostar em nada, porque o temor de Deus está comigo. Não, eu não vou entrar num pagode, eu não vou entrar numa boate, eu não vou entrar no inferninho, porque o temor de Deus está comigo. Então, quando a pessoa tem o temor, ela não faz estas coisas. Ela não deixa o Senhor. Mas quando ela perde o temor e fala, não, eu só vou beber um gole de água no Egito, é uma coisinha de nada, eu já volto.
Quando ela vai ali, ela cai na armadilha e se auto-escravizou. É a própria malícia da pessoa que a castiga. Olha só, é a própria apostasia da pessoa, o ter duvidado, o ter perdido o temor, que faz com que a pessoa seja repreendida. Aí a pessoa cai em si, e diz: como isso é amargo, como é ruim deixar o Senhor, como estou triste por ter feito isso. Se a pessoa tem temor de Deus, ela vai voltar para o caminho. Mas se ela não tem temor, ela vai continuar naquilo, achando que não tem problema nenhum continuar fazendo aquelas coisas. E ela não vê que está dentro da igreja, mas está escravizada no mundo. Ela se autoprendeu, ela se autoescravizou. E Deus está dizendo: você vai ver como é amargo deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo. Você tem que ter o temor do Senhor contigo. Quando você anda com esse temor contigo aí dentro, você não deixa o Senhor. Alguém diz: ah, pastor, mas isso é ser infantil, isso é ter medo de tudo. Não, ter temor do Senhor não é ter medo de tudo, não. Pelo contrário, você está temendo a única pessoa que tem poder sobre o teu corpo e sobre a tua alma. Jesus disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada com vocês. Temei antes aquele que depois de matar pode lançar no inferno o corpo e a alma juntos. É este que nós temos que temer. Então, o temor do Senhor comigo, o temor do Senhor contigo é bênção na sua vida. Alguém pode achar que você é medroso, é medrosa. Ah, não vai fazer isso, qual é o problema, hein? Qual é o problema? Não tem nada demais. Mas por causa do teu temor você não faz. Pode até te chamar de covarde, mas o céu nunca viu uma pessoa de tanta coragem como você, que teme o único Deus verdadeiro, que não deixa o Senhor por nada e que não abre mão desta comunhão com o Senhor do céu e da terra. Quando o temor do Senhor está contigo, acontece algo maravilhoso. Tem uma bênção aí. Olha, eu estou cheio do temor do Senhor, hein? Você está cheia do temor do Senhor, não é? O temor do Senhor está transbordando dentro de mim, está transbordando dentro de você. O que acontece? Qual é a bênção? Você está passando num lugar, tem uma legião de demônios ali, em emboscada, encilada, te aguardando. Mas você está cheio do temor do Senhor. E isso vai acontecer hoje. Tem pessoas aqui que o diabo estava achando que elas estavam escravizadas. E de fato estavam, sim. Tem demônio que está lá, no meio do caminho te aguardando. Não, deixa eu ir para a igreja, esse daí está na minha mão, esse daí está na minha mão. E o demônio está lá, tomando cerveja com um monte de espíritos malignos. Está fumando tudo, está te aguardando. O demônio está esperando só acabar o culto, para quando você voltar, ele te arrastar de volta para o Egito. Mas hoje você vai sair daqui transbordando do temor de Deus. E quando o diabo ver o temor do Senhor na tua vida, é ele que vai ter temor de você. Esta é a bênção de quem tem temor do Senhor. Você coloca temor no inferno. Você inspira temor no diabo. E tem demônios hoje que vão ter muitas surpresas. Porque eu estou falando aqui, ó. O diabo não é onisciente não, viu? Agora o demônio deve ter um celular também, né? Deve ter um outro demônio que acompanhou alguém aqui na igreja e está dizendo: qual é o número de Lúcifer mesmo? Qual é o número de Beelzebu? Tem diabo pegando o intercomunicador e falando: olha, a coisa está ficando feia. Esta pessoa está ouvindo uma palavra de Deus e eu estou olhando para ela. Ela estava de cabeça baixa, envergonhada, mas não está mais. E eu estou sentindo o temor dessa pessoa. Já tem demônio sendo telegrafado agora. Já tem demônio recuando. Quando o temor do Senhor está em ti, está contigo, o inferno passa a ter temor do Senhor também. Passa a ter temor do teu Deus. Agora, quando que a pessoa se torna escrava? Nós estamos vendo essas causas. Quando é que a pessoa se auto-escraviza? Veja aqui, ó. Quando ela adora ídolos e imagens também. Veja o versículo 20. Eu estou em Jeremias capítulo 2, versículo 20.
quando eu já há muito quebrava o teu jugo, isto é, acabava com a tua escravidão, e rompia as tuas algemas, isto é, te punha em liberdade, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Olha, se você sair daqui hoje, depois de ouvir esta palavra, depois de liberto, depois dele destruir o teu jugo e arrebentar as tuas algemas, depois dele te libertar, se você sair daqui hoje e passar na frente de uma igreja que tem uma imagem, que tem uma cruz ali com um ídolo pendurado, pastor, mas é Jesus, Jesus coisa nenhuma. Se você passar hoje na frente de uma imagem qualquer, ou no caminho, dentro do ônibus, ou dentro do teu carro, e você passando ali fizer um sinal, uma reverência, então vai estar acontecendo isso com você. Deus está dizendo, depois que eu quebrei o teu jugo, depois que eu rompi as tuas algemas, depois que você me disse que nunca mais ia transgredir, contudo em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Isto é, naquela época, as pessoas tinham imagens, ídolos, debaixo das árvores, faziam oferendas, inclusive para as entidades, como hoje muita gente faz nos terreiros e também nos bosques, nas matas, fazem oferenda aos pés das árvores, nos troncos, nos bosques. Deus está dizendo, vocês tinham me prometido que nunca mais iriam transgredir, mas foi só sair da minha presença, andou se encurvando diante da madeira, diante da pedra, diante do pau, você se corrompeu. Deus está dizendo, eu mesmo te plantei como vide excelente. Diga, eu sou uma vide excelente, diga isso. Deus está dizendo, eu te plantei como vide excelente. Diga, eu sou uma semente inteiramente fiel. Diga isso com fé. Olha só, Deus está dizendo que fez isso com você. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Não adianta a pessoa acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas estar lá se curvando diante dos ídolos, fazendo reverência, sinal na frente de uma imagem, diante da madeira, diante da pedra. Ao fazer essa reverência para uma imagem, a pessoa voltou a se escravizar. E Deus está dizendo, eu já rompi o teu jugo. Eu já destruí as tuas algemas. Ouve isso agora, meu amado, minha amada. Às vezes você tem um ídolo dentro de casa, uma imagem, que você ainda não teve coragem de eliminar, aniquilar, destruir, tornar em pó, queimar. Você ainda não teve coragem de se desfazer daquilo. Por que você ainda não fez isso? Porque você ainda continua achando que aquela imagem tem algo de sagrado. Não tem nada de sagrado naquela imagem. A palavra de Deus e a Bíblia Católica diz que aquela imagem, represente o que representar, é uma abominação, é algo desprezível, é anátema, é maldito. Deus hoje está rompendo, para romper tem que doer. Ele está destruindo o teu jugo, Ele está arrancando as tuas algemas. Ele está acabando com a tua escravidão. Deus não quer que você sirva ao homem, Deus não quer que você sirva o diabo, e Deus também não quer que você sirva aos ídolos, porque todos nós aqui vamos dizer como Josué dizia, eu porém e a minha casa serviremos ao Senhor. Só Ele é digno de ser servido, só Ele é digno de ser adorado. Deus hoje está destruindo as tuas cadeias. Não volte a se aprisionar sozinho, chegando lá na imagem, fazendo um pedido, uma oração, reverenciando, achando que aquilo tem vida, achando que aquilo tem poder. Não tem. Deus não quer que você seja uma planta degenerada. Olha, toda pessoa que divide a sua fé com Deus e os ídolos é uma planta degenerada. Por isso que Deus está perguntando, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Jesus Cristo disse que a pessoa também se escraviza pelos pecados. Porque pode ser
que você não esteja nem aí com os ídolos, não é? Nem com o diabo, nem com homem algum. Mas pode ser que você peque. E Jesus diz que quando o ser humano peca, ele se autoescraviza. Vamos em João capítulo 8, versículo 34. Olha só. Poxa, eu não sou idólatra, mas se eu pecar, eu me escravizo. Olha só. Olha só. João 8, 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do diabo, servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quer dizer que se eu pecar, eu me autoescravizo. Eu não posso pecar. Porque quando eu peco, eu estou dando legalidade para Satanás me escravizar. Vamos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler somente a parte A. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, parte A. Olha aqui, ó. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, a pessoa comete o pecado, pode ser um só. Não é que ela é diabólica, ela se torna propriedade do diabo. O diabo passa a ter direito de escravizar aquela pessoa. A pessoa, ela não quer ser do diabo, mas quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E a parte B do versículo mostra o esforço de Deus para que você seja livre. Olha aqui, ó. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qual que é a obra do diabo? É o pecado. Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tem gente que imagina que a obra do diabo é a macumba, é o feitiço, que nada. A obra do diabo é o pecado. O maior pai de santo do Brasil, que tem a capacidade de fazer o maior despacho contra a tua vida, ele não é tão poderoso para te escravizar como o pecado que você comete. O pecado que você comete dá muito mais legalidade para o diabo te atormentar e te escravizar do que aquela macumba pesada com sangue de bode, com sangue de porco, com sangue de galinha, com pólvora, com enxofre, com sal, com tudo, fitas amarelas, vermelhas, pretas, aquela macumba da pesada mesmo, com um monte de erva. Aquela macumba não é nada como ferramenta para o diabo. Aquela macumba não é nada quando comparada com a ferramenta do pecado. O pecado que você comete faz você sim se tornar escravo do diabo, pertencer a Satanás. A macumba é fichinha desmanchar. Uma moleza desmanchar uma macumba. Mas o pecado, eu não consigo desmanchar. O feitiço, eu desmancho com a maior moleza. Só com a minha fé. Pronto. Eu tenho mais fé que um macumbeiro. Qualquer macumba, qualquer feitiço, eu desmancho com a maior moleza. Mas o pecado eu não consigo desmanchar. E quando eu peco, eu dou muita mais força para o diabo me aprisionar, me escravizar, me torturar, me fazer padecer, me fazer sofrer, do que aquela macumba maligna, a pior macumba que já fizeram para alguém. Aquela macumba não é nada comparada com o pecado que eu cometo. O diabo fica muito forte quando você peca. E você não pode desfazer o teu pecado. A macumba você desfaz. É só você dizer, não, essa macumba não pega em mim, não pode fazer a macumba que quiser, não pega em mim. Com a fé você desmancha aquela macumba, mas você não consegue desfazer o teu próprio pecado. E é por isso que o diabo tem tantos escravos. O reino das trevas tem muito mais súditos do que o reino de Deus. É verdade ou não é? O reino das trevas tem muito mais súditos do que o reino de Deus. E é super fácil entrar no reino das trevas
e me tornar escravo do diabo. É só eu pecar, pronto, já estou algemado. É só eu pecar, pronto, já estou acorrentado. É só eu pecar, pronto, já estou aprisionado. Mas quando Deus olha e me vê aprisionado, e quando eu caio em mim, eu vejo a prisão que eu me meti, eu mesmo me meti por causa do meu pecado. Quando Deus vê o meu clamor, o meu sofrimento, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, o único que pode desfazer o pecado. Não é anjo que desce, não é arcanjo, não é querubim, é o Senhor Jesus que desfaz o meu pecado. Por isso que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, se ele tivesse proclamado a nossa independência, é como se ele tivesse vindo aqui para proclamar a nossa liberdade, comparando com a situação que o Brasil viveu. Os brasileiros eram dominados por um país estrangeiro. Não tínhamos leis próprias, vontade própria, não tínhamos direitos, não tínhamos nada. E quais eram os nossos deveres? Deveres de escravos. Todo ouro, toda esmeralda vai para o país estrangeiro. Todo trabalho vai para o país estrangeiro. E quanto que pagavam os brasileiros? Salário de escravo. Trabalhavam pela comida, viviam mal. Não estou falando só da escravidão dos negros. Os brasileiros também eram explorados. O nosso país estava dominado por uma nação estrangeira. Um dia, um imperador no Brasil resolveu acabar com aquilo. Aí ele foi e deu um grito de independência, não é? 7 de setembro de 1822, o imperador Dom Pedro deu um grito, e um grito que era tudo ou nada, independência ou morte. Ou a gente fica livre ou a gente morre, mas escravos nós não vamos continuar mais. Apesar dele ter dado esse grito no dia 7 de setembro de 1822, e de ter declarado que os brasileiros e o Brasil estava livre, apesar disso, a nação de Portugal, a nação imperial, manteve no nosso país as suas tropas. As tropas portuguesas continuaram no Brasil. Dom Pedro declarou a independência, disse que o Brasil estava livre, mas Portugal não desistiu. Manteve tropas na Bahia, manteve tropas no Pará e manteve tropas no Maranhão. E na Bahia, no Pará e no Maranhão, os brasileiros continuavam sem mandar e sem direito. Portugal continuava mandando. E aquilo durou quase um ano. Salvador só conseguiu expulsar as tropas portuguesas no dia 2 de julho de 1823. Quase um ano depois do grito da independência. Comparando essa situação no mundo espiritual, Jesus Cristo já veio para desfazer as obras do diabo, para nos libertar, e Jesus Cristo deu o grito da nossa liberdade. Quando ele estava morrendo ali na cruz, o Evangelho nos conta que Jesus Cristo deu um grande brado, e ele disse: está consumado. E o que é que ele veio consumar? Vamos comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4 agora. Quando ele deu o brado, está consumado, quando ele deu o grito da nossa liberdade, quando ele gritou, está consumado, o que ele estava consumando? Veio consumar a sua missão. Veja só, Lucas 4, versículo 18. Foi isto que Jesus consumou. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar
o ano aceitável do Senhor. Tudo isso já está consumado. Jesus Cristo já deu o brado, já deu o grito. Agora olha só, quando Dom Pedro deu aquele grito às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, quando ele gritou independência ou morte, tinha rádio transmitindo ao vivo? Não. Tinha televisão transmitindo para todos os brasileiros? Oba! Tinha, por exemplo, um serviço de imprensa, jornais ágeis que saem no dia seguinte anunciando para o país inteiro, todo mundo vendo nas bancas? Não. E olha só, o grito de um homem falho e pecador, que a gente sabe que Dom Pedro foi, com todo respeito, porque ele já está morto, mas a história aí diz quem ele foi. Mesmo sendo ele um simples homem mortal, o grito que ele deu, mesmo não tendo rádio, televisão e imprensa, está ecoando até hoje e todo ano nós comemoramos. O Brasil é livre, não aceitamos escravidão de nação estrangeira alguma. Se o grito de Dom Pedro está ecoando até agora, imagine o grito que ele deu na cruz. Ele que tem todo o poder no céu e na terra. Este grito poderoso está declarando: você é livre, a tua liberdade já raiou. Só que o diabo continua mantendo as tropas no teu território. Em alguns estados e áreas da tua vida, ele continua mantendo os seus exércitos e não quer abrir mão. Em algumas áreas da tua vida é o diabo que manda. E aí você se torna escravo. Há algumas áreas da tua vida que Jesus não manda nada não. A pessoa está na igreja, já se converteu, talvez até já se batizou. A vida dela é abençoada muito, muito, muito. Mas quando ela sai da igreja, ela acende um cigarro. Porque naquele estado, naquela área da sua vida, Jesus Cristo não manda não. Quem manda é o diabo. A pessoa está escravizada naquela área da vida. As tropas do inferno estão acumuladas ali. Em algumas áreas da tua vida eu citei o cigarro, mas pode ser bebida, pode ser jogo, pode ser prostituição, pode ser qualquer coisa. Em algumas áreas da tua vida o diabo ainda manda e Jesus Cristo não manda nada. Mas ouve esta palavra aqui agora. Jesus Cristo disse: os que creem em mim, em meu nome expulsarão os demônios, porque é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou dizendo que hoje você está liberto em todas as áreas da tua vida. Às vezes, você nem fuma, nem tem vício, glória a Deus. Mas tem um estado, tem uma área na tua vida que Jesus Cristo não manda. Você vive na miséria, vive no desemprego, levando vida de escravo, morando mal, vivendo mal. Eu não aceito, não admito que uma pessoa que está servindo Jesus Cristo esteja com a sua vida financeira miserável, envergonhada, passando aflição e necessidade, vivendo como escravo naquela área. Você já é salvo, já é salva, mas naquela área financeira Jesus Cristo não está mandando, você está escravizado ali. E por que Jesus não está mandando naquela área? Nós aprendemos que é o próprio ser humano que se auto-escraviza. O que você está fazendo que está dando legalidade para o diabo te manter escravizado na vida financeira? Pensa. Pastor, eu confesso, eu não sou dizimista. Pastor, eu confesso, eu murmuro na hora da oferta. Então, o que acontece nesta área financeira? Jesus não manda nada. Porque se Jesus Cristo mandasse, você ia obedecer o que ele disse e crer. Porque ele falou: dai
e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora, se você é dizimista fiel, e o diabo está ali na tua vida financeira resistindo, se você é o melhor ofertante da igreja, eu não estou falando de valor não, aquele ofertante fiel que sempre dá o melhor para Deus, se você é esse tipo de ofertante, e o diabo ainda está mantendo tropas na tua vida financeira, olha aqui, quando as tropas portuguesas estavam em Salvador, no Maranhão e no Pará, veio até ajuda de fora, vieram fragatas inglesas e o exército brasileiro cercou ali as tropas portuguesas e ficaram em sítio quase 2 anos, guerreando, cercaram os portugueses até que eles bateram em retirada. Chegou a hora de você fazer guerra. Você tem que cercar o diabo agora, porque maior é aquele que está contigo. Não é a esquadra da Inglaterra, mas é o Senhor Todo-Poderoso. Entra em guerra com o diabo e põe as tropas do inferno para correr. Se você chegar trazendo a tua oferta, o teu santo dízimo, coisas que você antes não fazia, que legalidade Satanás vai ter para continuar agindo neste estado, nesta área da tua vida, te mantendo em escravidão? Ele tem que ser expulso, ele tem que ir embora. Isso é promessa do Senhor e está ao teu alcance agora. Você está aprendendo como sair desta escravidão. Agora olha só, eu tenho fé, eu gosto de orar e quando eu oro eu manifesto a minha fé. Tudo isso é a arma do cristão. Se eu não tiver munição, se eu não tiver chumbo, eu não ponho ninguém para correr. Se Dom Pedro pegasse a espada dele assim, ó, né? E falasse, poxa, mas não tem nenhum português aqui. Eu vou dar o grito aqui nas margens do Ipiranga, mas não tem uma tropa inimiga. Eu vou guardar a espada. Se ele só levantasse o dedo e falasse, né? Sabe aquele quadro famoso da independência? Imagine que ao invés da espada, Dom Pedro tivesse levantado só o dedo assim, ó. Gritado, independência ou morte! Só com o dedo assim os portugueses iam se assustar. Ele está com fé e ele está orando, ó, ele está proferindo a palavra, não é? Independência ou morte, só com o dedo assim os portugueses, as tropas inimigas iriam se assustar. Agora quando ele pegou a espada e falou, é viver ou morrer, escravos não seremos mais. Quando ele mostrou a espada, o que ele mostrou? A arma. Não somente a frase que ele disse, não somente a sua fé, que era aquilo ou nada, mas ele mostrou a arma. Por isso que quando eu era novo convertido, pastor Newton, eu falava assim para Deus, meu Deus, eu vou na igreja quarta, sexta e domingo, de manhã também eu vou no culto. Domingo à tarde eu pego os jovens, vou lá no cemitério distribuir folheto, não para os mortos, mas para quem está visitando os defuntos. Vou orar no monte, faço vigília. Estou lendo a Bíblia, estou orando, larguei o mundo. E por que é que eu não prospero, meu Deus? Tenha dó de mim. Orava, jejuava, mas chegavam para mim e perguntavam assim, e aí, João Ribe, você é dizimista? Eu não, eu ganho pouco. Como é que eu vou ser dizimista se eu ganho pouco? Então não tinha como eu afugentar o inimigo daquela área. O devorador então vivia comendo. Eu pegava o canhoto do meu talão de cheque e ficava fazendo contas, como se ganhasse muito e tivesse tanto dinheiro. Mas eu ficava fazendo contas e ficava pensando, onde eu gastei, eu não lembro. Eu devo ter perdido dinheiro, não é possível. Eu só tenho isso. Onde eu gastei? Ficava com a cabeça confusa pensando. Não é? Oh meu Deus, eu estou sendo bom, estou indo para a igreja, estou orando, estou jejuando. Como é que eu estou nessa miséria contando as moedinhas para pegar ônibus, Senhor? Eu vou em vigília, vou no monte, tem compaixão, Senhor. Ô João Ribe, você é dizimista? Eu não. Então nessa área da minha vida, Jesus Cristo não mandava. Deus não mandava nada. Era o diabo. Porque eu mesmo me auto-escravizava. Mas o dia que eu resolvi ser fiel a Deus, o dia que eu peguei e coloquei a arma na mão, não é? Que eu peguei a arma na mão, que eu mostrei para o diabo, a partir de agora está aqui demônio, a partir de agora sou fiel,
naquele momento, todos os demônios e todos os devoradores saíram da minha vida, e Deus está me abençoando até o dia de hoje. Nunca mais deixei de lutar com a arma carregada. Agora eu tenho munição. O dízimo, a oferta são as munições que nós usamos na nossa arma. Não adianta só mostrar o dedo para o diabo. Diabo, devorador. Não, devorador não. Eu vou dizer uma coisa para você. O diabo atrapalha a vida financeira das pessoas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o devorador, ele devora tudo que a pessoa tem, acaba com a pessoa, e ele não é demônio. E eu quero dizer isso de novo. Para quem acha que o devorador é demônio, ele não é demônio. Porque se ele fosse demônio, ia eu orar dizendo: demônio, saia em nome de Jesus. Devorador, saia em nome de Jesus. Se Lúcifer e Beelzebú saem, se o devorador fosse um demônio, ele teria que sair. Mas o demônio e o devorador são entidades espirituais distintas. Eles agem num propósito. Você pode expulsar os demônios em nome de Jesus, mas o devorador só vai ser repreendido se você for fiel a Deus. Esta é a tua munição. Se você for fiel a Deus, não apenas o devorador será retirado, como você vai ver com os teus próprios olhos o dono da prata e do ouro abrindo as janelas dos céus e derramando uma bênção tal que vai te advir a maior abastança. Nenhuma tropa estrangeira vai continuar em nenhuma área da tua vida. Então veja só, eu tenho que ser totalmente liberto em todas as áreas. Jesus Cristo tem que me libertar em todas as áreas, e eu não posso me auto-escravizar em área nenhuma. Sabe o que nós temos que fazer agora, queridos e queridas? Além de entregar a vida para Jesus, porque se não for através de Jesus ninguém é liberto. O único que desceu do céu é Jesus Cristo. O único que veio para desfazer as obras do diabo é Jesus Cristo. Além de a gente entregar a vida para Jesus agora, nós vamos ter que fazer um compromisso com o Senhor de fidelidade total, fidelidade completa. E não pense que isso vai ser ruim. Puxa, o pastor está falando para eu me tornar dizimista, para eu ser um ofertante fiel, mas ofertante mesmo. Aí eu vou empobrecer. Não. Esse é o pensamento que Satanás colocou na tua vida, na tua mente. Era o que eu pensava também. Eu pensava, se eu ganho pouco, como é que eu vou dar o dízimo? Pensava assim. O diabo põe esse pensamento. Não, eu não dou o dízimo porque não sobra. Eu não oferto mais porque eu não tenho. Estava escravizado. Até como ofertante eu era escravizado. Dava só moedinha, dava só coisas sem valor para Deus. Era um ofertante escravizado. Um escravo não tem nem para ele mesmo. Aí quando você se torna fiel, Jesus passa a ter controle em todas as áreas da tua vida. Agora você viu que o pecado escraviza. Nós temos que pedir perdão do pecado. E não pecar mais, porque senão se a gente peca outra vez, a gente dá legalidade para o diabo. Aí volta tudo de novo, e às vezes até pior. Que aí o demônio vem com 7 espíritos piores do que ele. Então, em nome do Senhor Jesus, nosso compromisso agora vai ser o seguinte: primeiro, entregar a vida para Jesus. Segundo, não pecar mais. E se a gente pecar, nós vamos nos arrepender imediatamente. E como é que nós vamos fazer para não pecar mais? O temor do Senhor conosco. Esse temor vai caminhar conosco. É esse temor do Senhor que vai nos impedir de pecar. E é esse temor em nós que vai colocar temor no diabo. E vamos ser fiéis. E nem o devorador e nem o diabo vai poder controlar qualquer área da nossa vida, nenhum estado da nossa vida, nenhuma parte, nenhum território da nossa vida. Amém? E isto vai ser uma bênção para você. Mas tem que ser tudo através de Jesus Cristo. Então, se você sabe que o grito de Jesus Cristo está ecoando, já ecoou, e você ouviu a palavra, olha, o pastor, tudo que ele falou é verdade.
tudo que o pastor falou, nada ele exagerou, nada ele mentiu, é tudo dentro da palavra. Eu sou obrigado a concordar com o pastor. Lógico, eu estou pregando na palavra, não inventei nada. Se você aplicar esta palavra agora, se você começar a viver plenamente para o Senhor Jesus, com fidelidade, com temor do Senhor contigo, não se afastar mais, não desviar, não recuar, não dar mais aqueles pulinhos no Egito. Se você parar com tudo isso, o Senhor vai controlar e mandar em todas as áreas da tua vida. E a tua vida vai ser uma bênção. Amém? No dia 7 de setembro, você vai voltar aqui. Amém? Dia 7 de setembro. Para relembrar tudo isso e comemorar a tua independência. Mas o grito foi dado agora. E o Senhor Jesus, Ele pessoalmente está aqui para desfazer todas as obras do diabo na tua vida. E você vai fazer com Ele este compromisso de fidelidade, de servir ao Senhor, de não dar mais aqueles passeios no Egito, beber água lá e voltar. Você vai acabar com tudo isso. A partir de hoje você vai ser fiel em tudo. Amém? Você que está sentindo a necessidade de fazer este compromisso com o Senhor, de se entregar para o Senhor, de vir até o Senhor com temor no coração, todos venham aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Vem para cá. Vai ser algo tremendo. Começa com a gente entregando a vida para Jesus. Continua por andarmos no caminho que Deus está nos conduzindo, e Jesus é o caminho. Se mantém no nosso temor em não dar nenhum pulinho no Egito, nem beber a água de Sior, nem tampouco ir até a Síria beber outra água, nada disso. Não reverenciar nenhum ídolo, nenhuma imagem. Não pecar, ter o temor do Senhor para não pecar e ser fiel a Deus em todas as áreas. Vem para cá em nome de Jesus. Inclusive você que não é dizimista, vem para cá, porque não vai adiantar nada se você continuar nesta situação. O diabo vai continuar mandando nesta área e não pode. Jesus tem que mandar em todas as áreas da tua vida. Então agora vamos nos ajoelhar aqui. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Todos os que estão sentindo necessidade de consertar a vida com Jesus, vem aqui para frente também. Eu sei que o Espírito Santo está chamando outras pessoas para vir aqui na frente. Vem consertar tua vida com o Senhor, vem para cá. Vem consertar em todas as áreas, senão Jesus Cristo não vai mandar nada. Ele manda numa boa parte, mas naquele território quem manda é o diabo, não adianta nada, vem para cá. Se você fuma, se você bebe, se você tem vícios, vem para cá. Se você está preso em situações, vem para cá. Se você não é dizimista fiel, ofertante fiel, vem para cá. Vem para cá. Dobre os teus joelhos. Ore assim comigo. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, ore para o diabo ouvir. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e compreendi que o Senhor planejou a minha libertação e que eu não posso me autoescravizar pecando contra o Senhor. Eu não posso permitir que a iniquidade seja achada dentro de mim. Por isso, Senhor, perdoa agora os meus pecados e as minhas iniquidades. Perdoa, Senhor, todas as vezes que eu dei um pulinho no mundo e bebi aquela água apodrecida. Me perdoa, Senhor, foi muito amargo. Eu vi como é ruim abandonar o Senhor, mesmo que seja por um pouquinho só. Meu Deus da glória, eu não temerei nenhuma entidade, nenhum ídolo, nenhuma imagem, nenhuma pessoa, viva ou morta, mas somente o Senhor do céu e da terra. Meu Pai querido, coloque em mim
o teu temor, para eu não pecar contra ti. Se o teu temor andar comigo, eu não pecarei, e o diabo terá temor de mim. Meu Deus da glória, me livra de todo pecado, de toda prisão, pelo sangue de Jesus, que já deu por mim o brado, o grito da independência, da libertação, na cruz do Calvário, quando ele gritou: está consumado. O seu grito está ecoando na eternidade e me alcançou agora, e eu tomo posse da minha libertação. Eu creio que o meu jugo foi despedaçado. Eu creio que a minha algema foi arrebentada, e eu creio que a partir de hoje eu vou te servir com fidelidade e inteireza de coração. Pai querido, Deus amado, abençoe agora todas as áreas da minha vida que eu entrego inteiramente ao Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.